Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Bem, galera, nossa primeira vitória do campeonato. Finalmente, essa vitória chegou. Acho que estava todo mundo ansioso, todo mundo apreensivo para saber como iria ser a atuação, como iria ser o resultado do Palmeiras hoje, depois daquele jogo contra o São Bento, aquele jogo esquecível, né, digamos assim. E hoje eu estava assistindo a final do Mundial de Clubes, olha só que engraçado, entre Grêmio e Real Madrid. Acho que foi em 2017, se eu não me engano. E assim, o Real Madrid tinha alguns jogadores que tem ainda. O Real Madrid é um time bem conservador, então mantém vários jogadores por um longo período de tempo. E aí, cara, o gol do Real Madrid, ele sai justamente em uma falta. Eu falei assim, putz, o gol saiu justamente numa falta, né? Mas peraí. E na hora do lance eu não percebi. Falei assim, mas peraí, deixa eu ver quem que fez essa falta. Adivinha? O Jailson, que tá no Palmeiras. Exatamente. Foi ele que fez a falta. E vendo a atuação dele em campo hoje, de novo, eu acabei me lembrando do jogo que eu tava assistindo lá e de que ele causou a falta que culminou no gol do Cristiano Ronaldo lá na final do Mundial de Clubes. Tá certo que o Real Madrid atropelou o Grêmio naquele jogo, mas terminou ali por 1 a 0 graças ao gol de falta do Cristiano. E, cara, assim, já começo o vídeo falando pra vocês que o Jailson, ele tá muito fora de ritmo. Na minha opinião, eu acho que ele tem que ser um jogador reserva. Para você ter ideia, no segundo tempo entra o Atuesta para cobrir, né, o lugar dele. E, cara, e querendo ou não, melhora. O Jailson tá sem tempo de bola, tá sem ritmo de jogo. Eu acho que ele precisa realmente adquirir esse ritmo, mas colocá-lo, de repente, como um titular, eu acho que não é o mais adequado. A gente tem que, de repente, colocar ele para entrar no segundo tempo, para ele ir adquirindo esse ritmo aos poucos. Na verdade, eu até achei que ele entraria hoje como reserva, que ele não entraria como titular. Do jogo em si, eu vou colocar umas imagens aí para vocês, para a gente poder fazer uma análise básica individual, da parte individual de alguns jogadores. O que acontece? Cara, o Botafogo de Ribeirão ele é um time muito bem treinado, né? O time ele já está treinando há algum tempo, ele não sofreu muito com esse hiato, porque os jogadores se apresentaram em novembro já, para começar a temporada. São times menores, né? Tem um calendário diferente do nosso. Então, assim, cara, no começo do jogo, o Botafogo chegou ali querendo mostrar serviço. E foi mostrando. Eu acho que o Botafogo, na verdade, o primeiro tempo, ele jogou melhor do que o Palmeiras. Se não fosse aquela pintura, né, do nosso mestre Da Vinci, a gente uma hora dessa teria empatado esse jogo. E que golaço que o Veiga fez. O Veiga foi muito oportunista ali. Ele aproveitou que estava sem marcação, que ele tinha um espaço para poder, né, ajeitar a bola lá e pegar o goleiro totalmente desprevenido. Na verdade, aquela bola, daquele jeito que ele chutou, até se o goleiro estivesse bem posicionado, cara, bola é difícil de buscar, hein? Difícil mesmo. O Veloso estava até na transmissão, ele mesmo falou, não tem nada a ver com o goleiro, foi mérito do Veiga isso. E que golaço, cara. O Veiga não fez uma partida fisicamente tão boa, mas propôs algumas bolas paradas interessantes. E aí, eu vou colocar para vocês duas imagens aí, que a gente vai discutir. Olha essa primeira imagem. Essa primeira imagem é a formação tática com que o Palmeiras entrou hoje. Então, o Palmeiras entrou nesse esquema tático que vocês estão vendo aí. E agora, eu vou mostrar uma outra imagem. Repare nessa formação que a gente tem ali o Marcos Rocha ao lado do Gustavo Gomes. E na segunda imagem, eu estou mostrando para vocês o mapa de calor do Gustavo Gomes. Cara, olha como o mapa de calor do Gustavo Gomes, ele está muito quente, principalmente para o lado direito. Olha só como que ele está realmente muito intenso a atuação do Gustavo Gomes e numa amplitude para um zagueiro relativamente alta. Ah, Neto, mas isso é bom? Cara, isso é bom e isso é ruim. Isso é bom porque mostra que o nosso zagueiro tem intensidade, tem mobilidade, mas isso é muito ruim também porque mostra uma deficiência do Marcos Rocha, que ele não está conseguindo fazer as coberturas dos ataques que vêm do time adversário. E aí o Gustavo Gomes ele é obrigado a fazer o trabalho por dois, como se ele fosse um zagueiro e um lateral ao mesmo tempo. E a gente viu realmente uma partida, fisicamente, eu digo, muito abaixo do Marcos Rocha, muito abaixo mesmo. Saía de costa para o lance, perdia o tempo de bola. Então, realmente, o Marcos Rocha ele não está conseguindo suprir essa necessidade. O Vanderlan, por exemplo, talvez seja uma opção para a gente começar a utilizar com maior frequência e fazer um rodízio ali para que o Marcos Rocha descanse mais. É um jogador tecnicamente importante para o time, mas ele já não é de agora,
a apresentar algumas carências. No contexto do jogo inteiro, primeiro tempo, o Botafogo jogou melhor, embora o Palmeiras encontrou o gol, mas teve algumas falhas ali do Palmeiras que quase culminaram. A gente teve a sorte ali do Everton ter agido no momento que precisava, certo? O Everton voltou muito bem. No jogo passado, o Everton já salvou boas oportunidades do nosso adversário. Nesse jogo também aconteceu a mesma coisa. Então o Palmeiras, ele anda ali, cara, tomando taticamente, algumas decisões erradas. E vai abrindo espaço para que alguns times consigam se inserir ali. A nossa sorte foi que o Botafogo não estava calibrado hoje. Hoje, realmente, acho que se os caras ficassem até amanhã, eles não fariam gol. E aí, no segundo tempo, acontecem as mudanças, né? Então, a gente tem a saída do Veiga, que em questão física, a gente sabe que ele tá voltando. O Jailson também é uma questão física, não é só uma questão da característica do jogador, né? Não é culpa do Jailson, mas é porque ele tá voltando no ritmo. É um jogador que se lesionou, não volta com a mesma confiança, então não tem o mesmo ritmo, né? Não tem aquela confiança de trabalho e de atuação. E aí sai e entra o Atuesta. E o time melhora na sua composição. No segundo tempo, o Palmeiras conseguiu fazer um jogo mais equilibrado, conseguiu realmente fazer boas marcações no Botafogo, não se surpreendeu tanto em alguns lances igual no primeiro tempo. E vocês podem perceber que algumas jogadas do Palmeiras, elas já estão um pouco manjadas. A jogada ensaiada da cobrança de falta lá, que tinha o Wender, que com o Veiga, eu achei bem legal. É uma jogada que realmente surpreendeu. Você viu que os jogadores não esperavam aquilo. Então eu achei uma jogada extremamente interessante. Acho que o Palmeiras tem que começar a utilizar com maior frequência esse tipo de recursos, até porque na temporada passada eu não usava tanto isso. Então é uma maneira também de se diferenciar e surpreender o adversário. Você pode ver que nenhum deles estavam esperando aquela jogada daquela maneira, nem mesmo o torcedor do Palmeiras, que é acostumado a assistir seus jogos. Alguns conceitos e algumas metodologias táticas do Palmeiras, elas precisam de mudança. Só que elas dependem muito da reposição dos jogadores, tanto Danilo e Scarpa. Esses dois jogadores eram jogadores extremamente ativos, que se adaptavam muito bem em diferentes situações e conseguiam uma mobilidade em todo o setor intermediário para ataque. Para você ter uma ideia, nem as inserções em profundidade, com velocidade, o Palmeiras está conseguindo. O Palmeiras não está um time rápido, o Palmeiras está um time lento, tanto no seu ataque quanto na sua volta. Então eu acho que tem várias pontas soltas que a gente precisa trabalhar. Você pode observar que em muitas jogadas, o Botafogo eles conseguiam fazer a barreira de contenção, eles conseguiam fazer uma boa marcação. O Hendrick não teve tempo de respirar no jogo, porque toda hora que ele pegava a bola, não demorava muito, ele não conseguia fazer muitas coisas. Os caras já vinham ali, né, no meio. Então o Palmeiras que eu vi hoje eu achei melhor do que contra o São Bento. Coloquem nos comentários o que vocês acham a respeito disso. E é isso aí, pessoal. Forte abraço a todos, valeu, falou!